Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. E é com muita alegria que estamos retomando aqui o nosso tema do último programa, dos dons espirituais na atualidade. E hoje nós temos um tema muito especial que nós vamos tratar sobre o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Para nossa alegria, nós estamos aqui novamente com o meu amigo, pastor Edmar. Estamos na falta do pastor Marcel hoje, ele está viajando, mas certamente no próximo programa ele estará conosco. Nós queremos aqui neste momento cumprimentar o pastor Edmar. Pastor Edmar, uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Prazer, Fabiano, estar juntamente com você. Os nossos ouvintes sempre estão nos acompanhando aí. Deus possa, nessa oportunidade, nos abençoar. Falta aí do companheiro, pastor Marcel, mas eu sei que Deus vai nos dar a direção para nós que estamos aqui e para ele que está em viagem, né? Amém. Então fiquem ligadinhos aí que o nosso programa já está começando. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, A Igreja Quer Saber, e hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Eu gostaria de ler um texto bíblico que é a base da nossa palavra de hoje, que está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. E nós vamos ler apenas um texto bíblico apenas o versículo número 1, diz assim: acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Muito bem, nós vamos tratar hoje sobre os dons espirituais, e hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Pastor Edmar, normalmente as pessoas têm um pensamento sobre os dons espirituais ligados à cura, aos milagres, aos dons de línguas, mas muitas vezes, ao passar desapercebido na leitura bíblica, não reconhece ou não veem que a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento é um dom. E, aliás, é específico, né? Paulo trata esses dons como dons específicos. Palavra de sabedoria e do conhecimento. Realmente estudar com cuidado esse dom da palavra da sabedoria. A gente se apega tanto para se falar a respeito de outros dons, né? Principalmente aqueles que parecem ser mais extraordinários, né? Fala-se muito sobre o dom da fé, que tem, é claro, a sua relevância. Fala-se do dom de línguas, né? Que, na verdade, o nosso meio pentecostal é um dos mais exercitados, um dos mais buscados. Fala do dom da revelação, da intensidade que isso tem, dessa extraordinariedade, os dons de maravilhas. Mas pouco se fala sobre dom de sabedoria e dom de conhecimento, que na verdade dá a base e a possibilidade para que esses outros possam ser exercitados com prudência e debaixo do propósito de Deus. E é importante a gente observar o seguinte, que o dom da sabedoria e o dom do conhecimento, nós estamos falando aqui como se fosse um só dom, mas não é. O dom da sabedoria é um dom e o dom do conhecimento é outro dom. Mas o que eu gostaria de salientar aqui, pastor Edmar, e a gente esclarecer para os nossos ouvintes e nossos telespectadores é o seguinte, que na realidade o dom da sabedoria e do conhecimento não está relacionado à questão da pregação da palavra, né? Isso é outra coisa, mas não está relacionado à pregação da palavra, é isso mesmo? Sim, o fato que às vezes as pessoas pensam que está ligado apenas a isso, a questão do desenvolvimento, da eloquência, né? Mas não é só nessas circunstâncias. De repente eu e você em uma conversa formal, em algum momento, em alguma situação, às vezes tomando um café ou qualquer coisa, Deus, na necessidade de suprir talvez uma necessidade sua ou minha, Ele pode nos dar essa palavra de sabedoria, que é uma palavra que vem de uma forma extraordinária, em um momento oportuno, para quê? Para trazer uma edificação, para trazer um esclarecimento, para trazer um conforto. Então, ela tem essas características, né? Não é somente no momento de ensino, onde você está ministrando a um público maior de pessoas, que ele pode se manifestar. Também no dia a dia, ele se manifesta de uma forma intensa para alcançar um objetivo maior,
que é necessário, às vezes, às pessoas que estão passando por alguma situação ou algum momento e precisam de uma resposta extraordinária vinda da parte de Deus. Quando a gente observa lá em Reis, quando Deus propõe, na verdade, para Salomão, e a gente vê isso na Bíblia, Deus perguntando a Salomão, Salomão, o que você quer para eu te fazer? É bem interessante essa pergunta. E Salomão diz para Deus que ele quer sabedoria. E a gente observa que logo após, nos escritos sagrados, vai ter aquele episódio das duas mães, né, com uma criança, a outra havia falecido, e uma acusando de que uma tinha matado o filho da outra. E Salomão, em uma atitude de sabedoria, a gente percebe a sabedoria dele, ele pede para que o soldado traga uma espada para matar a criança, naquela intenção de que a mãe verdadeira não permitiria que a criança morresse. Mas a mãe, aquela que não era a mãe daquela criança, agiria até de uma forma vingativa, né? Se eu não posso ter meu filho, também vai. Isso é sabedoria, né, pastor? Nossa, e de uma forma extraordinária, né? Porque aquilo ali foge da rotina diária, foge de uma condição plenamente humana, porque a atitude que ele toma para poder realmente descobrir quem é a mãe é algo fantástico. Quer dizer, partir a criança ao meio. Somente quem realmente é mãe e tem a convicção do que é realmente o amor e o sentimento de mãe é que abriria a mão de um filho para que ele pudesse sobreviver. Então, é algo fantástico. É tão interessante quando nós falamos a respeito disso, porque o que Salomão pede é algo realmente essencial. Ele pede sabedoria para poder o quê? Para poder entrar isso aí em questões em relação ao povo de Deus. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, as decisões que ele toma em relação à atitude que ele toma diante de Deus é o que agrada a Deus, e Deus dá a ele sabedoria. Tanto é que fala que antes dele nunca houve e depois dele jamais haveria homem tão sábio. Só que deixa um registro muito interessante também que nós precisamos observar em relação a isso. Existe esse lado positivo, mas nós sabemos que também, apesar de tamanha sabedoria, isso não impediu Salomão de errar e nem de pecar. Certamente, né? Na verdade, a sabedoria, ela não está relacionada a uma pessoa que em todo tempo ela tem aquela situação de ser sábio e não cometer erros. Aliás, o homem é falível, né? Sim. Isso prova, na verdade, que o homem é falível. E a sabedoria, que como um dom, são atitudes diárias em momentos específicos em que Deus dá àquela pessoa que possui esse dom o discernimento necessário para resolver questões do dia a dia, que é isso que a gente vê na vida de Salomão o tempo todo, né? A sabedoria. Então, muitas vezes... Agora, uma pergunta que sempre a gente ouve dizer, e muitas vezes isso acaba trazendo para as pessoas, achando que alguém teve uma atitude sábia. A sabedoria tem a ver, pastor Edmar, com a questão da idade ou não? Na verdade, essa sabedoria que nós estamos falando aqui, que é como dom, não, né? A gente vê muito a questão da experiência, da sabedoria humanamente falando, mas aqui esse caso é um caso mais realmente do sobrenatural, porque na verdade não depende da intelectualidade do homem, não depende assim do desenvolvimento da experiência cotidiana, embora Deus possa usar desses meios, desses artifícios, mas isso está ligado mais à questão da palavra, da ciência, né? O que está ligado aqui mesmo é a questão daqueles fragmentos de sabedoria que vem da parte de Deus, aquilo assim que de repente você nem está planejando, mas no momento ela vem como se fosse uma situação diferenciada e você se vê tomado por uma condição onde você diz palavras com uma riqueza, com uma propriedade muito grande, e você entende, sabe, enquanto você fala que é algo realmente que está sendo dado por Deus, é algo extraordinário. É algo que talvez a pessoa no seu íntimo, no seu coração, deseja muito algo e fala somente com Deus, e Deus lhe dá a resposta naquele momento, de maneira que a pessoa que está recebendo sabe realmente que foi Deus que está respondendo. Então nós podemos dizer que aquelas pessoas que muitas vezes são rotuladas de sábio, né? A gente vê isso, né? Geralmente a gente ouve essa frase, né? Fulano de tal é uma pessoa sábia. Nós podemos entender isso, que aquela pessoa tem um conhecimento, é sensato, mas não necessariamente ele tem o dom da sabedoria.
Porque na verdade, se você for observar, Paulo diz que o dom é dado por uma condição necessária e específica. E na verdade os dons espirituais aqui estabelecidos, né, o dom na verdade quem dá é o Espírito, quando ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Essa questão da tomada de propriedade dos dons, que em muitas circunstâncias às vezes nós frisamos ela, a gente precisa tomar muito cuidado, como se ele fosse algo nosso, né? Como se fosse realmente algo assim que eu tomei posse dele, é meu, pronto e acabou. Se nós pegamos isso dentro dessa condição, nós vamos correr o risco de daqui a pouco também se frustrar. Ou então, na verdade, fazer o quê? Com que seja salpicado sobre esse dom o ego. Esse que é o perigo. Você vê quando as pessoas às vezes começam a ser muito usadas, não é o caso agora, mas só para a gente entender a questão do dom da profecia que tanto se fala. A pessoa às vezes é usada uma vez, 2 vezes, 3 vezes e daqui a pouco o que acontece? Quando Deus não usa ele quer usar Deus. Pastor Edmar, pensando nisso, a gente vê Natan, né? Natan, um homem, um profeta, que estava ali ao lado de Davi. Em um determinado momento, ele sendo usado por Deus, e aí pegando essa palavra sua, ele chega ao ponto de Davi dar uma palavra para ele, não, vai lá e faz conforme você pensou. Sim. Só que depois ele mesmo arrepende, né? Olha, eu cometi um exagero, agi da minha própria vontade. Há que se ter um cuidado com a questão do dom, principalmente nesse aspecto. Tanto a pessoa que vai falar, seja ele no dom da profecia, seja ele nessa responsabilidade que ele tem, para não cometer exageros. Que muitas vezes a pessoa que tem esse dom age por conhecimento próprio, pensando nas consequências daquilo que pode causar e pode dar uma palavra de si, mas não do dom específico que Deus deu. Exatamente. Então, esse cuidado é uma coisa que é importante, porque é igual, o que nós podemos observar quando nós falamos em relação a isso? A dimensão de Deus, no sentido até mesmo de nos ensinar como nós devemos nos portar, é muito interessante, e sermos dependentes dele. É por isso que às vezes todas as pessoas que são usadas em dons, em muitas circunstâncias também cometem erros e falhas, porque nisso está o aprendizado de Deus, né? Porque quem tem a capacidade de conhecer, igual está escrito aqui em Daniel, Daniel 2:22, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Justamente para mostrar que quem tem o domínio de todas as coisas é ele. Então, esse dom é um dom de capacidade muito elevada, porque revela coisas sobrenaturais e também coisas cotidianas do dia a dia, tanto do passado, do presente, quanto o que pode ocorrer no futuro. E se o homem se achar realmente muito gabaritado para o exercício desse dom, ele corre o risco exatamente de sair fora do propósito de Deus. Então a centralidade é importante a gente compreender que o dom é dado por Deus, é importante nós entendermos que é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, né? E esse dom é dele, é para a glória dele, para o propósito dele, e quem é edificado e ganha com tudo isso também somos nós. É edificante ler o livro de Daniel, que você mencionou. E essa determinação que Deus, essa visão que Deus dá a Daniel é muito importante nesse aspecto da sabedoria, como eles agiram, né? Sim. Então é isso. Muito bem, nós voltaremos daqui a pouco com o nosso programa A Igreja Quer Saber. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família.
Muito bem, retomamos aqui o nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje falando sobre o dom da palavra de sabedoria. Nós encerramos o bloco anterior, pastor Edmar, falando sobre Daniel. Você até leu o texto de Daniel 2:22, que é interessante esse texto. E nós abordamos no primeiro programa sobre o pensamento de que um dom, ele age em consonância com outros dons. E nesse texto de Daniel, a gente vê, quando a gente lê o livro de Daniel, o rei convoca os sábios, né, do reino para estar com ele, devido a um sonho que ele teve e tal. E é interessante que quando Daniel é convocado, ele pede a Deus, né, para revelar, pede um tempo para aquilo acontecer, e Deus dá a ele o sonho que ele havia dado ao rei. Só que ele recebe, naquele momento, o dom de revelação. E ele, agindo em consonância com esse dom de revelação, ele aplica o dom da sabedoria. Porque o homem tem a tendência muito grande de colocar no seu coração o dom que Deus deu para ele e usar isso de forma a engrandecer a si próprio. Então Daniel, ele tem essa atitude. E quando ele revela o sonho, na atitude da sabedoria, Deus honra Daniel, né? Sim, e é interessante quando nós falamos a respeito desse assunto, porque Daniel capítulo 1, versículo de número 8, cita lá e fala assim, ó, e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei. Aquela atitude de Daniel e tudo aquilo que discorre até esse momento dessas revelações, mostra que quando Daniel recebe da parte de Deus dons, o que ele recebe é justamente o da sabedoria. Exatamente por quê? Porque no momento crucial, em muitos momentos, na verdade, que o livro de Daniel mostra, Daniel usa dessa sabedoria. Ele sabe como fazer a aplicação correta e mostrar coisas que irão acontecer naquele presente e também que irão acontecer no futuro. E ele não se apega em si mesmo, ele sempre busca em quem? Em Deus, para que ele possa ter uma palavra certa, na hora certa, de maneira correta. Sabedoria, essa é importante no sentido que, segundo o que você disse aqui também, é só para a gente frisar que ela não é em si mesmo, esse dom não é em si mesmo, é solução para as situações ou circunstâncias. E ele sempre vem acoplado com um outro dom, né? É importante nós compreendermos isso. E nenhum dos dons espirituais, na verdade, ele é em si mesmo competência ou capacidade para resolver uma solução ou uma condição. Então isso é uma coisa que é importante, que é fundamental, a gente sempre está frisando, a gente está batendo muito nessa tecla. Por quê? Para a gente entender que, na verdade, o homem ele não se torna, então, um superdotado, ele não é, então, um super-homem. Porque isso nos dá a condição de nos mantermos debaixo da potente mão de Deus. E isso Daniel entendeu. Talvez aí está um dos grandes exemplos de sabedoria, do exercício de sabedoria, é Daniel, porque tudo que ele vai fazer, acima de tudo, ele se sujeita à vontade de Deus. E a sabedoria na vida de Jesus Cristo, né? Vamos retomar isso aqui. Isso. Na vida de Jesus, é interessante. Tem dois aspectos que é muito importante, vários outros, mas vamos citar dois, porque nosso tempo é até pouco, mas quando Jesus é inquirido ali sobre o tributo, né, a César. Se ele for, ali havia uma situação de pegar Jesus e transformá-lo numa pessoa contra Roma, contra o Império, que naquele tempo governava Jerusalém na época de Cristo. E aí pergunta para ele sobre o tributo. Ele poderia dizer que não deveria pagar, porque a ideia primordial dos judeus era essa, né? Todo judeu que era a favor de Roma e do governo de Roma era, de certa maneira, excluído pela sociedade judaica daquela época, e Jesus, numa sabedoria, responde de forma singular, né? A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Outro aspecto interessante, e aí você já vai comentar também, é quando, e esse eu acho o mais maravilhoso, né? De todos eles eu acho o mais maravilhoso, é quando os homens fariseus levam até Jesus a mulher adúltera. Ali ele não poderia ir contra a lei de Moisés, porque estaria também contra o seu próprio sistema religioso, digamos assim, poderia ser também condenado por eles, e também não poderia ser a favor da mulher adúltera, né? Preservá-la ali. Então ele age de maneira
sábia. Isso é sabedoria na vida de Jesus. Com certeza. Dois aspectos diferentes. Um aspecto do contexto político, na verdade, né? Porque ali eles queriam exatamente infamar e fazer com que de repente ele fosse contra o que foi estabelecido por Roma, que é o grande poder político da época, e ele dá uma resposta que é digna de aceitação. Não há como questionar, ninguém teve como questionar a sabedoria que Jesus ali mostrou. E o caso também da mulher pegada de adultério é um caso excelente, ele é fantástico, porque ninguém conseguiu em momento algum também argumentar contra, falar agora nós pegamos ele, mas quando ele fala, ou seja, até hoje quando a gente para para pensar naquela condição, que palavra fantástica, né? A gente também faz o quê? A gente baixa a cabeça e na consciência que a gente tem que falar, realmente, tem que jogar as pedras do lado e ir embora, porque como, vamos dizer no dito popular, a pancada foi muito grande, né? Que admitir qualquer uma situação naquele aspecto e naquela situação que Jesus estava, seria complicado, até porque o tempo dele de morrer ainda não havia chegado. E Jesus sempre nesse aspecto, ele estava... Inclusive a gente fica pensando, Jesus fugia dos fariseus, fugiam dos soldados, mas a questão de Jesus estar fugindo era simplesmente porque a hora dele ainda não havia chegado, dele morrer na cruz. Então, naquele momento, ele tinha que sair daquela situação e com sabedoria. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, não foi nem judaizante e nem romano. Ele trabalhou de uma forma profunda na consciência de todos. Se porventura houvesse ali dentro do contexto, o texto bíblico não fala, mas se houvesse prosélitos, judeus, gentios, quem é que não tem pecado? Todos têm. Então o que acontece? Ninguém tinha motivo então de acusar aquela mulher, mesmo que a lei estivesse estabelecida, mas a palavra dele foi além do que está colocado na lei. E nós vamos falar um pouquinho sobre o dom do conhecimento. E nós citamos aqui no início sobre isso, que o dom do conhecimento também ele não é considerado pela maioria, né, dos cristãos, vamos dizer assim, dos cristãos, né, como um dom, como já salientamos aqui. Mas, pastor Edmar, o que vem a ser mesmo o dom do conhecimento? Bom, o dom do conhecimento, na verdade, ele está ligado exatamente à questão de você ter a propriedade e fazer o uso daquilo que você, na verdade, já recebeu da parte de Deus em termos de dedicação, estudo, mas aplicado de uma maneira correta. Isso aí é dom do conhecimento. Porque o que acontece? Deus te dá a capacidade, a condição de você falar sobre algo com muita propriedade, dentre tudo aquilo que está à sua volta, dentro de tudo aquilo que está ligado à questão da ciência. Isso é uma competência do dom do conhecimento. E precisa realmente ser um dom também muito buscado. Para quê? Para que você possa fazer exercício das palavras certas, na hora certa e de maneira certa. Se nós formos pegar um exemplo bíblico do conhecimento a ser aplicado, poderíamos utilizar o exemplo de Pedro, por exemplo, que Pedro era um pescador, Jesus tira ele daquele trabalho humano, leva para que ele possa trabalhar durante o período de 3 anos, no ministério de Cristo. E uma das pregações mais lindas, até ao ler a pregação, ali no Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2 em diante ali, você vai ver a pregação de Pedro. Ele usa de uma forma singular todo o contexto bíblico, trazendo desde o início, né? Inclusive naquela ocasião converteram quase 3.000 almas, olha, um número considerável de pessoas. Ali ele exerceu a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Até porque, se você for observar o tanto que é interessante, como é que Deus dota ele, porque ele é tomado pelo Espírito, de que ele vem trazendo situações e condições das épocas passadas, das alianças estabelecidas por Deus. E ele faz com muita propriedade. Ele pontua isso de uma maneira que todos entenderam o que ele estava dizendo. E uma outra condição interessante, ele é dotado de uma capacidade de eloquência, onde muitos falam, quem que é esse? Esse aí é pescador. Então, esse dom do conhecimento traz essa capacidade. Por quê? Porque quem é que é dotado do conhecimento do passado, do presente e do futuro? Deus. Mas Deus traz à tona todas essas situações e ele faz uma aplicação com uma autoridade muito grande
de maneira que todos são tocados por tudo aquilo que ele fala. Então isso é sim exercício do dom do conhecimento. Um dos atributos de Deus, quando você vai analisar o contexto bíblico, onisciência, onipresença, onipotência, esses atributos, acredito eu que nesse texto aqui, inclusive na própria conhecimento, isso precede lá da onisciência de Deus. Deus permite que o homem, através desse dom, tenha a aplicação do conhecimento dado por Deus, né? Porque na realidade isso não está ligado ao conhecimento humano, a méritos humanos, mas uma palavra que vem de Deus. E o conhecimento aplicado através do Espírito Santo vai convencer as pessoas. E aí entra que quem convence o homem é o Espírito Santo. Na vida de Jesus, um exemplo que poderíamos mencionar aqui seria aquele encontro de Jesus e a mulher samaritana, né? Que ele começa a falar sobre a vida daquela mulher. Não é o dom de revelação, não se tratava do dom de revelação, mas o dom do conhecimento, onde ele questiona ela a respeito da vida conjugal dela, e ela diz que não é casada, né? E naquele momento ele faz aquela revelação, e aí tem todo aquele discurso. Nós podemos considerar, ou aliás, não só considerar, mas evidenciar isso na vida de Jesus através desse exemplo. Pastor Edmar. Sim, pode, até porque a conversa se desenvolve de uma maneira formal, e Jesus vai falando de coisas do passado dela, revela a necessidade presente dela, né, que ela está vivendo, e fala de uma possibilidade futura, sempre inserindo quem? Ela dentro desse contexto. E vai falando exatamente do que? Do que está dentro do coração dela, da necessidade, da carência. Então o que acontece? Nós precisamos tomar muito cuidado para poder discernir e não confundir sabedoria com conhecimento. E nem revelação, né? Nem revelação. Aspecto. Então a gente tem que saber lidar com ele. É por isso que o dom em si, igual nós estamos dizendo, ele não é realmente em si mesmo a solução. Ele precisa sempre estar conciliado com outros dons. Então, você saber colocar as palavras, dispor exatamente de um conhecimento, no sentido assim de você estar voltado à vontade de Deus e deixar que Deus realmente insira um propósito naquele momento, é algo que é fundamental. E não podemos nos esquecer, os dons, ele é para edificação da igreja. Sob nenhum aspecto, o dom ele tem o propósito de exaltar uma pessoa, um indivíduo. Sempre a edificação da igreja. Quando nós percebemos que uma pessoa tem sabedoria, tem conhecimento, isso não é humano, vem de Deus. E se é de Deus, é para edificação própria e não exaltação própria. E edificação da igreja. Que Deus possa nos dar essa graça, essa condição, porque são dons que são essenciais, são muito importantes, né? E nós precisamos saber usar e ter também o desejo de compreender melhor. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês que estão aí nos assistindo. Deus abençoe o pastor Edmar, nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, que nos permite estar aqui. E eu gostaria que você também se comunicasse conosco. Está aí na telinha o nosso WhatsApp, 998-22-1590. Envie sua pergunta, sugestão de temas. Nós estamos aqui para oferecer para você um conhecimento da palavra de Deus e certamente a sua edificação. Então, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber. Fique com Deus.